Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje a deputada federal do PR do Rio de Janeiro, Clarissa Garotinho. Boa noite, deputada. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os telespectadores aqui do Jogo do Poder. Para entrevistá-la, eu convidei também a jornalista Cláudia Cataldi, colunista do jornal O Fluminense. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputada, e a você que nos acompanha de casa. Ok, vamos agora diretamente a Brasília, as principais notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Fragilizado pela operação da Polícia Federal, na terça-feira, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, viu o Conselho de Ética decidir que ele vai ser investigado por quebra de decoro parlamentar. O advogado de defesa tentou convencer os deputados de que ainda não existem provas contra o cliente e que não cabe ao Conselho, mas sim ao Supremo, investigar as denúncias. O relatório foi votado depois de 7 adiamentos provocados por manobras de aliados de Cunha. A vitória da oposição foi apertada, 11 votos a 9. O relator do orçamento, Ricardo Barros, manteve o corte de 10 bilhões de reais no programa Bolsa Família e teve de remanejar recursos para tapar o buraco de mais de 30 bilhões de reais nas contas públicas. Para suprir o rombo, o relator prevê cortes também no Judiciário, Legislativo, Ministério Público, no Auxílio Moradia e Auxílio Reclusão, pago aos familiares dos presos que contribuíam com o INSS antes da condenação. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, donos do Banco Chaim, ex-tesoureiro do PT e outras 6 pessoas por envolvimento na Lava Jato. Todos estariam envolvidos na contratação desnecessária de sondas para perfuração pela Petrobras, além de Caixa 2. As investigações têm como alvo irregularidades em um contrato do Grupo Chaim com a Petrobras. O Ministério Público descobriu que Salim Chaim tentou ser operador de um navio sonda da Petrobras sem ter qualificação técnica para isso e em situação financeira ruim. O reforço de caixa veio de empréstimos negociados com o ex-tesoureiro do PT. Vacari Neto propôs o contrato em troca da quitação do empréstimo. O amigo do ex-presidente Lula também teria feito parte do esquema. Pela primeira vez, o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios será um dos critérios para a divisão de vagas do FIES. Também será levada em conta a quantidade de alunos que fizeram a prova do Enem na região na hora de fazer a divisão de vagas. Outro critério que será observado é a demanda por ensino superior. Os cursos com avaliação 4 e 5 e áreas ligadas à engenharia, saúde e pedagogia terão prioridade. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias, na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder com a deputada Clarissa Garotinho. Deputada, não há como fugir da pergunta. Como a senhora viu a decisão do deputado Eduardo Cunha de acolher o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff? Olha, Ricardo, eu acho que independente do mérito, do conteúdo, né, que tem ali naquele pedido de impeachment, que foi elaborado por um antigo fundador do PT, o jurista Hélio Bicudo, junto com outras pessoas da oposição, né, independente do que está ali, eu acho que a população brasileira se sente extremamente decepcionada quando o pedido é acolhido por um presidente da Câmara dos Deputados que hoje já não tem mais nenhuma legitimidade para acolher esse processo. Isso porque ele é investigado hoje nas operações da Lava Jato, com denúncias graves, comprovadas, com contas não declaradas no exterior já amplamente comprovadas. Então, eu acho que existe hoje uma mistura de sentimentos entre uma grande maioria do povo brasileiro que esperava pelo acolhimento do processo do impeachment, mas que não esperava que ele viesse dessa maneira. É como se todo o processo já iniciasse maculado.
A senhora acha que isso, de alguma maneira, pode beneficiar a presidente Dilma? Ou seja, o fato de quem deu partida ao processo de impeachment ter perdido a legitimidade, isso, de alguma maneira, digamos, enfraquece a proposta? Agora virou ali uma disputa, né, entre a presidente Dilma e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Tanto que quando ele acolheu o pedido de impeachment, imediatamente a resposta dela foi dizer: eu não ocultei bens, eu não declarei que não tinha contas que existiam no exterior, Isso. eu não fui acusada de coação de instituições nem de pessoas. Ela claramente respondeu a todas as acusações que hoje sofre o presidente da Câmara dos Deputados. E é como se nós, o povo brasileiro, tivéssemos que escolher um lado entre a presidente Dilma e o Eduardo Cunha. Então, na verdade, aqueles que queriam analisar o processo de impeachment hoje se veem numa situação extremamente delicada. E o presidente da Câmara fez isso de maneira muito oportunista, porque ele buscava ali um acordo com o Planalto, buscando os votos do PT para salvá-lo do processo que hoje ele responde no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, não teve esses votos e imediatamente, então, acolheu o processo de impeachment. Então, o processo de impeachment que ele já inicia por uma revanche, por uma vingança pessoal, eu acho que não era dessa maneira Teria ficado muito claro que a população brasileira que esperava. foi, digamos, um sentimento de revanche, porque esse processo de impeachment, essa solicitação se encontra na Câmara protocolada desde 17 de fevereiro, ou seja, ele acolheu só agora, horas depois, a decisão do PT de votar contra ele no Conselho de Ética. Isso tornou muito flagrante, digamos, a motivação pessoal da decisão de Eduardo Cunha. Né? Não há a menor dúvida. Cláudia? Obrigada, Ricardo. Clarissa, em certa medida, tudo isso começou a partir de uma sessão onde todos falaram e depois você foi a última a se inscrever e fez umas perguntas para ele, das quais ele disse que não e depois comprovou-se que sim, não é verdade? Você está se referindo à audiência que teve na CPI da Petrobras, né, onde eu tive a oportunidade ali de fazer um questionamento ao presidente da Câmara e questionei, falei: o senhor possui contas no exterior em seu nome ou em offshores? E ele respondeu que não. Então, quando o Ministério Público da Suíça e a Procuradoria-Geral da República aqui no Brasil apresentaram os documentos de que ele efetivamente possuía essas contas não declaradas no exterior, o PSOL, né, e a Rede, esses dois partidos, junto com outros parlamentares, entre os quais eu também, assinamos um documento e protocolamos pedindo a abertura de um processo contra ele no Conselho de Ética, justamente porque ele mentiu na CPI da Petrobras e isso caracteriza quebra de decoro parlamentar. O processo contra ele, na verdade, foi deflagrado baseado nesse princípio de que ele mentiu na CPI da Petrobras. A senhora acha que, a partir dessa constatação, desse fato, a permanência de Eduardo Cunha inibe o funcionamento da Câmara de maneira plena, seja do ponto de vista da atividade de produção legislativa, também do ponto de vista político, ou seja, a Câmara tendo um presidente com uma acusação dessa gravidade se enfraquece, se fragiliza, na sua opinião, ou não? Eu não tenho a menor dúvida. É insustentável que ele permaneça na presidência da Câmara por vários motivos. Primeiro, porque isso expõe todo o parlamento brasileiro, porque a figura do presidente da Câmara representa toda a Câmara dos Deputados. Segundo, porque nós tivemos aí casos recentes, como o do ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcante, que por uma situação bem menor do que a do Eduardo Cunha, por uma acusação de um mensalinho de R$10 mil, foi praticamente obrigado a renunciar à presidência da Câmara. E hoje nós temos fatos muito mais graves, né? Ele sendo acusado de intermediar contratações de navios sondas da Petrobras, com mais de 30 milhões descoberto em contas no exterior, pagando inclusive despesas pessoais. O fato é muito maior e muito mais grave e ele insiste em permanecer na Câmara. E terceiro, e muito importante, é porque ele interfere, inclusive nas investigações. Ele marca sessões extraordinárias no horário que o Conselho de Ética se reúne para analisar o processo dele. E a partir do momento que você abre uma sessão extraordinária, você tem que interromper as reuniões do Conselho de Ética. Ele utiliza a presidência da Câmara para perseguir os seus opositores políticos, como fez com diversos outros deputados e fez comigo também. Hoje eu presido uma comissão importante na Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Viação e Transportes. E
E no mesmo dia que eu fiz um discurso na Câmara, exigindo a renúncia dele da presidência da Câmara, ele protocolou a abertura de uma comissão especial, retirando da minha comissão a relatoria de 54 projetos. Então, essa é a maneira do Eduardo Cunha de agir. É uma pessoa extremamente vingativa, é uma pessoa que é temida por muitos deputados pelo seu estilo próprio de perseguir aqueles que não se dobram às suas vontades. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.